E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E hoje, fazendo aqui a cobertura do torneio sensacional que está acontecendo, o Grand Chess Tour Rápido e Blitz, tá? De Paris. Esse torneio aqui é um torneio muito forte, onde estão jogando 10 dos melhores jogadores de xadrez do planeta, se degladiando nesse torneio de rápidas e também de blitz que vai acontecer na sequência, tá? Nesse momento eles estão jogando o torneio de rápidas, a gente vai ver uma partida sensacional que aconteceu na segunda rodada desse torneio, entre o francês, o MVL, que tá jogando em casa, né, porque é o Grand Chess Tour Paris, contra o Teimour Radjabov. Lembrando um detalhe muito interessante aqui desse torneio, que o MVL, observem o rating dele, ele tem 2.860 em rápidas, ou seja, ele é o segundo maior rating de rápidas do planeta, tá? Ele só fica atrás do atual campeão mundial, Magnus Carlsen, ou seja, o MVL é um grande favorito aqui nessa partida, e foi uma partida muito interessante de ataque, então já segura o teu coração, te segura também na cadeira, porque é uma partida sensacional. E no final dessa partida, eu vou trazer também a situação do torneio e a tabela de como estão os resultados até o momento. Então, sem mais delongas, vamos direto a esse partidástico de xadrez agora. Então, pessoal, aqui estamos nós e de brancas estava o francês MVL contra Teimour Radjabov, e o MVL começa a partida aqui com E4, o favorito de Bob Fischer, E5 jogado pelo Radjabov, e a partida segue então com cavalo F3, cavalo C6 e bispo B5. E nessa posição o Radjabov aqui, ele escolheu jogar uma variante da Ruy Lopes, que é chamada de variante Berlim, tá? Onde as pretas já saem tocando rápido aqui o peão de E4, e nessa posição o MVL jogou aqui o lance D3, que não é o lance mais jogado, tá? Contra essa variante, mas eu gostei bastante da forma como ele jogou. Tem algumas ideias que são bem parecidas, né, com a variante da Ruy Lopes. O lance mais jogado aqui, ao invés do D3, tá, é jogar com roque mesmo. É fazer o roque curto aqui para as brancas, e normalmente as pretas capturam o peão de E4. E uma forma de jogar essa posição é jogar com D4. E essa aqui é uma variante que eu acho bem interessante para as brancas, porque além, né, da variante que parece que tu vai perder uma peça, as ideias de meio jogo são bem interessantes para as brancas. Nessa posição, as pretas podem jogar o lance cavalo D6 tocando o bispo, e por incrível que parível, aqui as brancas podem tomar o peão. Parece que as brancas vão perder uma peça, mas observe que depois de C4 ou A4, o cavalo de B5 aqui, ele não tem nenhuma casa para saltar. Então a gente vai recuperar a peça, né? Uma forma das pretas continuarem jogando é jogar D6. Agora eu recupero a minha peça, cavalo por e torre E1. E dá pra seguir jogando a partir daqui. Uma variante bem interessante para jogar de brancas. Mas não foi assim que seguiu a partida, porque depois de cavalo F6, o MVL jogou aqui o lance D3, só segurando o peão central. E a luta que é o xadrez segue com o lance bispo C5 de desenvolvimento. Nessa posição o MVL jogou aqui o lance C3. E ele vai fazer essa estrutura de peões, que é uma das estruturas de peões que eu mais gosto de jogar de brancas, tá? Contra a variante da Ruy Lopes ou da defesa Berlim, onde as brancas vão levar o cavalo para a casa de G3 em algum momento. Como vocês vão ver, esse plano de meio jogo acontece nessa partida. Nessa posição foi jogado o roque aqui pelo Radjabov, cavalo de BD2, D6, preparando para tirar o bispo de casas claras. O MVL faz o roque também, bispo em B6, e agora vem aqui o lance bispo por C6, B por C6, abrindo mão do par de bispos, né? Mas também elimina uma peça muito interessante aqui da posição das pretas. E a ideia do MVL sim vai ser fazer o planinho de levar o cavalo para G3. Observe que ele vai tentar consolidar bem a posição antes de concluir esse plano, tá? Então a partida segue aqui com o lance H3 controlando o G4. Bispo A6, de olho no peãozinho de D3, então dama C2 defendendo. C5 jogada aqui pelas pretas, torre em E1. E a ideia do torre E1 é liberar a casa de F1 para levar o cavalo para G3, que vai ter a ideia mais lá na frente de tentar ocupar a casa de F5. Mas antes de fazer tudo isso, o MVL vai tentar controlar bem as rupturas centrais, que são os temas, né, para as pretas nesse tipo de variante. Então H6 foi jogado aqui pelo Radjabov, cavalo em F1. Torre E8, então cavalo G3, dama D7 e seguiu aqui com o lance bispo E3, desenvolvendo essa peça, e logo em seguida o MVL também vai trazer a última torre que falta para controlar o centro. C6 foi jogado aqui pelo Radjabov, torre de AD1, dama E6, de olho agora aqui no peãozinho de A2, então B3 defendendo, e nessa posição vem aqui o lance torre D8, seguido do lance cavalo H4, o MVL já está de olho aqui na casa de F5, e esse tipo de posição para as brancas é muito interessante, porque tu pode criar vários temas, né, de ataque ali no ponto de H6, inclusive eu já joguei muitas vezes esse tipo de posição, tá? D5, as pretas normalmente tentam criar contra-jogo no centro, e o MVL joga aqui um lance muito importante, que é o lance C4.
Observem que aqui ele tá querendo que as pretas façam o lance D4, porque tranca totalmente o centro, e eu tenho uma vantagem aqui na ala do rei, tentando dominar a casa de F5, e logo em seguida vão vir temas de ataque para as brancas. Se tomar qualquer ponto aqui, eu sempre tô com o centro super reforçado, a partida segue com o lance torre D7, talvez preparando uma dobradinha na coluna D, e agora sim vem o lance cavalo F5 aqui jogado pelo MVL. Torre de E8 dobrou na coluna D, e nessa posição torre C1, e olha lá o estilingão, de olho no peão de H6, louco pra sacrificar. Será que ele vai ter coragem de sacrificar? É a pergunta que não quer calar, e o pessoal do bairro quer saber. A partida seguiu com o lance bispo B7, e agora sim, a bomba no tabuleiro, o MVL fez bispo por H6. Ai, meu coração. Quando eu tava assistindo essa partida, eu pensei, meu chapéu velho, vai ser uma partida de ataque eletrizante. Então aqui, claro, o Radjabov tem que tomar esse bispo. Dama por H6, ameacei mate em um único lance, então tem que defender. Cavalo E8 segurando essa casa. E nessa posição, então, vem o lance Dama G5. E depois de Rei F8, um lance que parece super sutil. Dama H4, mas traz uma ideia de mate em um lance. Observem que o cavalo aqui está segurando as duas casas de fuga do rei. Então foi jogado F6. O Radjabov agora controla aqui a sétima fileira. E também libera uma casa para o rei dele. Torre E3 jogada aqui pelo MVL, tá querendo passar agora a torre pela terceira fileira, pode surgir temas de ataque. Dama em G8 voltando para dar uma segurada ali no rei. Dama H6 cheque, Rei F7 e a partida segue com Dama H5 cheque de novo. Dama G6 cobrindo tudo e nessa posição o MVL começa a melhorar os cavalos dele. Ele jogou aqui o lance cavalo H6, e depois de rei G7 ele botou o outro cavalo na casa de F5, e observem que agora, além do rei estar em xeque, que saltou para a casa de H7, tem vários temas da torre na terceira fileira já começar a apertar aqui a posição das pretas. Nesse momento, foi jogado aqui o lance dama E2, porque o MVL não quer trocar as damas de jeito nenhum, né? A posição é de ataque. Ele quer jogar aqui o lance torre G3 e começar a apertar a dama que está muito exposta. Nessa posição, o Radjabov achou um lance de defesa aqui muito interessante, tá? E foi o lance torre G7. Parece que ele tá dando uma qualidade aqui, mas é uma linha muito concreta. Por quê? Porque não foi o lance jogado na partida, mas se tomar aqui, a ideia é que as pretas podem jogar aqui o lance cavalo por, e agora o cavalo de H6 é que ele tá ameaçado. Se voltar o cavalo para casa de F5, eu tomo peão por, dama por, e observem que nessa posição eu tenho dois bispos por uma torre, torre por torre, e a posição das pretas aqui vai ser melhor, tá? Então, vendo tudo isso, o MVL depois de torre G7, ele não tomou essa torre, ele jogou um lance muito mais forte, que foi o lance torre G3, uma bomba no tabuleiro. E observem um detalhe. A dama do Radjabov não tem nenhuma casa de fuga. A dama tá totalmente trancada aqui. E o Radjabov aqui ele fez um lance amalucado, que foi dama por H6. Ele tá dando a dama aqui, então cavalo por. E a partida segue agora com rei por H6. Já tem o ganho material aqui, o MVL agora tem que tentar consolidar e concretizar, né, essa vitória. A partida segue aqui com o lance torre F1, já talvez preparando algumas rupturas. E nessa posição foi jogado então bispo C7. Dama E3, cheque a cheque até onde me consta, tá de olho aqui também no peão de C5, rei H7 foi jogado, e agora torre por G7, rei por G7 e dama por C5, e o Radjabov aqui, ele tá numa posição bem delicada, com material a menos, e a dama tá destruindo totalmente a posição. Vem a tomada do peão de E4, dama por A7, abriu um ataque agora aqui no bispo, né, então cavalo D6 defendendo, e nessa posição, cuidado, hein. Um lance que eu tava pensando aqui quando eu tava vendo a partida, que já é um lance que acaba levando um golpe, né? Seria jogar o lance C5, porque parece que eu tô atacando aqui o defensor do ponto de B7, mas as pretas aqui teriam o lance torre A8. E observa que agora a dama do MVL aqui tá totalmente sem casa. Então cuidado, né? Também não é Disneyland, sempre tem um cuidado com esses caras. Então, depois do lance cavalo D6, o MVL fez o lance certo, aqui tomou o peão de E4, a partida seguiu do mesmo jeito com torre A8, mas agora a dama tem casas de fuga. Dama E3 foi jogado, torre por A2 e a partida agora seguiu com torre D1, ativando a torre pela coluna, torre A8 voltando para a zaga e agora C5, e depois desse C5 aqui, o Radjabov ele abandonou essa partida, uma partida de ataque eletrizante. Mas, Rafael, por que ele abandonou? Então, ele abandonou porque a posição das pretas aqui já é bem difícil de segurar, né? Porque vai ter que jogar um lance aqui como o cavalo F7 e agora a torre na sétima já aniquila a partida. Eu tô tocando aqui o bispo e se defender com torre C8, então tá levando dama G3, rei F8 e dama G6. Tô tocando o cavalo. Se o cavalo sai, tá tomando mate de várias formas inimagináveis aqui. E a partida ela acabou de uma forma bem rápida, tá?
com simples 41 lances, uma variante de ataque muito interessante jogada aqui pelo MVL, fazendo jus a esse rating extremamente alto que ele tem em partidas rápidas, tá? Então, pessoal, trazendo também aqui uma visão geral do torneio, observem o resultado do torneio. O Svidler, são 10 jogadores jogando esse evento, né? O Svidler é o líder do torneio com 5 pontos, empatado também com 5, tem mais 4 jogadores. O Wesley So, o Nepomniachtchi, que vai jogar a final contra o Magnus em novembro, né? Então tá disputando aí o título de ser o melhor jogador do mundo. E o Aronian aqui na 4ª colocação. Depois a gente vem com o Radiabov, Caruana e o MVL aqui no meio da tabela. O Firuja, o Richard Rapport e o Bacro, eles estão aqui nas 3 últimas colocações. Então é um torneio que tá no começo ainda, são 10 jogadores, né? Então tem muitas rodadas pra acontecer. E depois desse torneio vai começar também o torneio de rápidas, tá? Então eu vou ficar de olho nesse torneio, as partidas mais interessantes eu vou trazendo aqui pra vocês. Então, pessoal, se tu gostou dessa partida amalucada de ataque, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos!